Fontes vivas ou cisternas rotas. Capítulo 6. A educação em Israel. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Hebreus capítulo 11, verso 12. Da mesma forma que Deus lidou com um homem, ele lidou com a nação. Do mesmo modo pelo qual conduziu o homem de uma esfera humilde para uma exaltada posição, igualmente ele conduziu a nação até que ela se tornasse um espetáculo a todo o mundo. Ele os escolheu não porque fossem grandes em número, mas, ao tomar a menor quantidade de homens, desejava mostrar ao mundo o que poderia ser feito pelo poder do amor. Israel, um povo peculiar. Esse pequeno povo, porém, seria aquele que lideraria o mundo no sentido mais literal do termo, a fim de que liderassem, em vez de serem liderados. O Senhor os fez um povo peculiar para si, dando-lhes, em primeiro lugar, o rito da circuncisão, que estabeleceria uma barreira eterna entre o adorador do Deus de Israel e todas as nações do mundo. Essa separação seguia um propósito. O fato de que eles devessem ser um povo peculiar aos olhos das outras nações foi meramente um passo preventivo, não algo de importância em si mesmo. Deus tinha uma missão para a nação, e a fim de que ela pudesse ser realizada, todo o esforço deveria convergir naquela direção. Unidade de propósito é uma lei divina, e é nesse sentido que Israel deveria liderar, ocupando uma posição à frente de todos os outros povos. Esferas de existência. Os homens vivem em diferentes esferas. Há aqueles com uma constituição física tal que se sentem contentes com a satisfação de seus desejos e aspirações físicas. Esses podem ser facilmente guiados por homens que vivem em uma esfera mental. O fato é que a mente sempre foi reconhecida como superior à matéria, de modo que, sem que se deem conta disso, os dotados de força física se rendem a quem lhes é mentalmente superior. Quase que inconsciente de seu poder, o homem na esfera mental guia e controla aqueles na esfera física. Ele não consegue evitar. É uma lei natural. Um lidera, o outro segue. Dois indivíduos, um vivendo em uma dessas esferas e o outro em uma esfera superior, nunca contenderão por conta de princípio, pois o homem que se desenvolveu apenas fisicamente acha natural seguir as ordens do outro. Essa é e sempre foi a condição da sociedade. A própria natureza destaca os líderes. Eles não são feitos líderes, eles nascem líderes. Eles são poucos, é verdade, pois as massas sempre preferem ser conduzidas. Mas não foi como meros líderes mentais que Deus chamou Israel. Acima da esfera mental, há ainda uma esfera mais elevada à qual poucos atingem. Do mesmo modo que os números diminuem ao passar da esfera física para a mental, eles reduzem ainda mais ao passar da esfera mental para a espiritual. Como as pessoas alcançam a esfera espiritual? É somente pela fé que o homem alcança essa esfera mais alta de existência. Isso requer constante abnegação e desenvolvimento contínuo. Na verdade, é um viver como contemplando aquele que é invisível.
O homem físico depende quase que totalmente do conhecimento adquirido por meio dos sentidos, mas o que se desenvolve mentalmente depende da razão. Muitos combinam essas duas naturezas e tais indivíduos são guiados pelo senso da razão na exata proporção em que as duas naturezas são desenvolvidas. O conhecimento resultante das percepções sensoriais e raciocínio finitos engloba a maior parte da humanidade. A vida de fé, o caminhar com Deus, abrange apenas poucos. Israel deveria viver na esfera espiritual. Consegue perceber por que Deus escolheu um povo pequeno? Ele os escolheu como nação para serem sacerdotes ou professores para si. Como indivíduos e como nação, Israel deveria se estabelecer sobre a esfera espiritual, alcançando e mantendo sua posição por uma vida de fé. Assim, segundo a lei natural, todos os que estivessem em esferas inferiores prestariam obediência a eles. Como o mental controla o físico sem nenhum atrito, assim o espiritual controla todas as outras esferas. Por essa razão, disse o Senhor: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Deuteronômio capítulo 4, versos 5 e 6. Israel como mestres do mundo. Os estatutos em si não conseguem impor respeito a qualquer povo, mas Deus deu a Israel um estilo de vida que o ligava a si. Ao viverem numa esfera espiritual, o mundo todo iria buscar orientação em Israel. Assim como alguém não consegue alcançar e ajudar aqueles que estão acima dele, mas, estando em uma posição superior, deve erguer outros a si, assim foi indicada a Israel uma vida que levasse outros a segui-lo a despeito de si mesmo, enquanto, ao mesmo tempo, estaria seguindo o que sabia ser a verdade. Esta é a posição exaltada que a verdade sempre ocupou. A singularidade dependia do sistema de educação. Admitindo que Israel lideraria em virtude da esfera de existência sobre a qual ele se firmava, e que ela era alcançada por uma vida de fé, percebe-se facilmente por que havia sido indicado para a nação um sistema de educação que diferia tão completamente dos sistemas das outras nações do mundo, quanto a vida espiritual difere de uma existência puramente física ou estritamente mental. Isso tornou impossível que houvesse qualquer mistura dos sistemas sem que ocorresse a completa ruína da esfera espiritual, pois, assim que o sistema de educação desceu para qualquer dos outros níveis, ele deixou de ser espiritual e perdeu seu poder de liderar. Resultado da mistura de sistemas educacionais. Caso Israel tentasse adotar a educação das nações circunvizinhas, sua educação certamente assumiria um caráter papal, pois seria, então, uma combinação do divino com o mundano. Se uma teocracia de criação humana, um governo de igreja e Estado, é papal em princípio,
o divino e o mundano combinados nos sistemas educacionais não têm menos do princípio papal. Israel fez tal combinação mais de uma vez, mas com os resultados registrados em Salmo 106, versos 34 a 38. Eles se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. Embora a verdade e o erro possam ser misturados, eles nunca formarão uma mistura homogênea. A união dos dois nunca produz a verdade e o resultado é a morte. A amalgamação da verdade com o erro, assim como a do ouro com o mercúrio, permanece adormecida até ser liberada. Israel não podia abandonar as formas de educação dadas por Deus sem renunciar a seu lugar como líder das nações. Destinada a ser cabeça e não cauda, a nação imediatamente inverteu sua posição quando adotou um sistema misto. A natureza espiritual da educação em Israel. A educação que havia sido planejada para os filhos de Israel era pura e simplesmente o desenvolvimento do indivíduo. Seu objetivo era desenvolver no ser a habitação de Deus no homem. Então, a divindade planejou que todo verdadeiro judeu participasse da natureza divina. 2 Pedro capítulo 2, verso 14. A educação deveria facilitar o desenvolvimento da natureza espiritual concedida ao nascer, e era privilégio de todo judeu possuir do mesmo modo que aquele judeu, Cristo, possuía, o Espírito sem medida. Vejamos, então, qual era o plano que conduziria o bebê recém-nascido e o acompanharia por toda a vida, fazendo dele um membro de uma nação de seres espirituais. Deus reconhecia as influências pré-natais e então deu direcionamentos e leis concernentes à vida dos pais. Isso pode ser ilustrado através da história de Ana e da esposa de Manoá, de Isabel e de Maria, mãe de Jesus. Escolas judaicas. Nos primórdios da história da nação, como afirma Painter, a educação era restrita à família, na qual o pai era o principal professor. Não havia escolas populares, nem tampouco a profissão de professores. Todavia, a instrução do judeu abrangia um vasto número de particularidades. Rinsdale declara: a educação judaica começava com a mãe. O que a verdadeira mãe judia, considerada como professora, era, nós conhecemos por meio de ambos os testamentos e por muitas outras fontes. As próprias tarefas domésticas que ela realizava moldavam seus filhos conforme a disciplina nacional. A refeição sabática, o fato de acender a lâmpada do sábado e de pôr de parte uma porção da massa do pão para a família, tudo isso eram exemplos com que todo taf, criança, enquanto agarrava a saia da mãe, devia estar familiarizado. O pedaço de pergaminho preso no umbral da porta, no qual o nome do Altíssimo estava escrito, estaria entre as primeiras coisas a prender sua atenção. Era na escola dos joelhos da mãe que as histórias dos patriarcas e profetas, de governantes e guerreiros, de poetas e sábios, de reis e juízes,
eruditos e patriotas, bem como do próprio doador da lei, esse todo formando o melhor conjunto de material para a criação de filhos encontrado em qualquer língua, eram contadas e recontadas até que se tornassem parte da própria mente. Ele menciona então o caso de Timóteo e acrescenta: como professoras de seus filhos, as mulheres de cada país podem aprender lições das respeitáveis mães de Israel. Esse era, evidentemente, o plano original, e tivessem as famílias se mostrado fiéis ao seu encargo, a maior parte da educação, se não toda ela, teria ficado restrita à escola familiar. Sempre, todavia, enquanto Israel permaneceu como nação, a criança, considerada assim até os 12 ou 15 anos, estava sob a instrução dos pais. As escolas paroquiais judaicas. Da escola do lar, seguimos a criança judia até a sinagoga ou a escola da igreja. Moisés foi instruído pelo Senhor para fazer com que cada sacerdote fosse um professor, de tal modo que a nação tivesse toda uma tribo de professores. Como cada cidade tinha sua sinagoga, então uma cidade onde não há escolas deve perecer. Nota do tradutor: a ideia judaica a respeito do valor das escolas pode ser compreendida por meio dos adágios apresentados no Talmud, uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas relacionadas à lei, ética, costumes e história do judaísmo. O mundo é preservado pelo fôlego das crianças nas escolas. Uma cidade onde não há escolas deve perecer. Jerusalém foi destruída porque a educação das crianças foi negligenciada. Citando Hinsdale novamente, as crianças eram reunidas para a instrução nas sinagogas e nas escolas do lar, onde o professor, geralmente o shatzan, ou o oficial da sinagoga, transmitia a elas o precioso conhecimento da lei com constante adaptação às suas capacidades, com incansável paciência, intensa seriedade, rigor temperado com bondade, mas, acima de tudo, com o mais elevado objetivo de seu treinamento sempre em vista: proteger as crianças de todo o contato com o vício, treiná-las para serem dóceis, mesmo quando tivessem sido injustiçadas da forma mais cruel. Mostrar o pecado em sua repulsa, em vez de aterrorizá-las por meio de suas consequências, treiná-las para se apegarem à estrita veracidade, evitar tudo o que pudesse levar a pensamentos desagradáveis ou indelicados, e fazer tudo isso sem mostrar parcialidade, sem também severidade desmedida ou disciplina frouxa, com aumento judicioso de estudo e trabalho, com atenção cuidadosa ao rigor na aquisição do conhecimento. Tudo isso, e muito mais, constituía o ideal colocado diante do professor e tornava seu ofício da mais alta estima em Israel. Esses mestres assumiam a juventude no período mais crítico de seu desenvolvimento, e como era completa a compreensão que tinham das necessidades das mentes em desenvolvimento. As escolas dos profetas. Nos dias de Samuel, lemos pela primeira vez a respeito das escolas dos profetas, onde os jovens se reuniam para estudar a lei, música, poesia, história e vários ofícios. O nome Escola de Profetas indicava a espiritualidade de sua obra e a referência ao tempo de Elias e Eliseu,
bem como a experiência de Saul, provariam a verdade da inferência. Os estudos nas escolas judaicas. Não somos deixados em ignorância com relação às disciplinas ministradas se estudarmos a história do povo judeu. Assim, mais uma vez, citando Painter, os pais hebreus não deviam apenas transmitir instrução oral para seus filhos, mas também ensinar-lhes a leitura e a escrita. Como deles se esperava que inscrevessem as palavras de Deus nos umbrais e portas, deveriam aprender a escrever. E como os pais as escreviam para seus filhos, deduz-se que estes aprendiam a ler. Logo, parece que a habilidade de ler e escrever era comum entre os antigos judeus e, nesse particular, superaram todas as outras nações da antiguidade. Hinsdale afirma: desde o ensino do alfabeto ou da escrita na escola primária até os mais avançados limites de instrução nas escolas secundárias dos rabis, tudo era marcado por um extremo zelo, sabedoria, rigor, tendo propósitos morais e religiosos como objetivo final. A Bíblia como livro didático. Até os 10 anos de idade, a Bíblia era o único livro didático. Dos 10 aos 15 anos, o Mishnah, ou lei tradicional, era usado. Depois disso, o aluno era admitido nas discussões sobre as escolas rabínicas. Um curso de estudos mais profundo, entretanto, era seguido apenas por aqueles que mostrassem uma decidida aptidão para o aprendizado. O estudo da Bíblia se iniciava com o livro de Levítico, então se seguiam outras partes do Pentateuco. Na sequência vinham os profetas e, finalmente, a hagiografia, biografia de santos. Fisiologia. No trabalho em prol desse povo escolhido, Deus curava as enfermidades físicas com a mesma facilidade com que curava uma alma doente pelo pecado. E, juntamente com as leis para o crescimento espiritual, foram dadas diretrizes para a preservação da saúde. Cada sacerdote era um médico e as leis referentes ao uso de alimentos simples e saudáveis, à respiração adequada, à ventilação, ao uso de desinfetantes, ao banho e etc., eram familiares a todos os que liam os Estatutos de Jeová. Estudos adicionais. Painter diz com relação a outras matérias ensinadas: dentre os potentes instrumentos educacionais dos judeus, o dos festivais nacionais anuais merece consideração. Ao celebrarem importantes eventos nacionais, eles mantinham o povo familiarizado com sua história passada. Essas reuniões frequentes não somente contribuíam para a unidade nacional e religiosa, mas também exerciam uma forte influência educativa sobre o povo. Os levitas, mais do que qualquer outro hebreu, deviam estudar o livro da lei, para o preservarem e disseminarem em cópias precisas, para desempenharem as funções de juízes e genealogistas e, consequentemente, serem teólogos, juristas e historiadores. Como os sacerdotes e levitas testavam a precisão dos pesos e medidas, era necessário que entendessem um pouco de matemática. E por terem a responsabilidade de determinar e anunciar as festas, as luas novas, os anos e os anos intercalares, eles tinham a oportunidade de estudar astronomia, afirma Jen. Uma vez que as escolas de profetas floresceram nos dias de Saul e Davi, não seria surpresa se Davi tivesse adquirido um pouco de sua habilidade musical lá,
bem como nos montes cuidando das ovelhas, pois poesia e música faziam parte da instrução dada nessas escolas. Um autor prestou uma grande homenagem a essas disciplinas ao dizer: a poesia grega é bela, a poesia hebraica é sublime. Os efeitos da educação judaica. Quando os filhos eram fortalecidos por esse tipo de educação desde a infância até a idade adulta, não é de se admirar que a influência que a nação tem exercido sobre o mundo seja incalculável. Ela tem fornecido a base para toda a verdadeira teologia. Deu um sistema de moralidade irrepreensível e, no cristianismo, proveu a mais perfeita forma de religião. A civilização da Europa e da América pode ser diretamente rastreada até os judeus. Não é difícil determinar qual teria sido o resultado se a nação tivesse vivido à altura de seus privilégios decorrentes de seu sistema educacional. A história da Terra teria sido encurtada em pelo menos 2000 anos, pois a nação nunca teria sido escravizada e Cristo nunca teria sido traído. À medida que as pessoas têm se apropriado desses princípios de educação cristã novamente, com que interesse deve o progresso da obra estar sendo acompanhado pelos habitantes de outros mundos que já viram fracassos passados em decorrência da falta de fé? O fato de a educação hebraica conduzir principalmente a um desenvolvimento do homem interior, em vez de meramente fornecer um conglomerado de fatos, é bem expresso por Wines. Ele diz: a lei hebraica requeria um treinamento prévio, constante, vigoroso e eficiente da disposição, do julgamento, dos modos e hábitos, tanto de pensamento quanto de sentimento. Os sentimentos considerados adequados ao homem em sociedade eram assimilados juntamente com o leite da infância. Os modos vistos como convenientes nos adultos eram diligentemente comunicados na infância. A educação dos 3 aspectos da natureza humana. A educação, entretanto, não era somente moral e intelectual, mas também física, pois a todo menino judeu era ensinado um ofício que lhe daria o sustento próprio. Riqueza ou posição não diminuíam essa necessidade. Paulo, que sentou aos pés de Gamaliel, enquanto estudava a lei, foi capaz de ganhar seu sustento como fabricante de tendas enquanto pregava o Evangelho. O ensino verdadeiro exemplificado. Havia nisso tudo, entretanto, o seguinte pensamento: toda instrução tinha como objetivo desenvolver a natureza espiritual. Tornar-se sacerdote era considerado a mais elevada honra. Todo judeu poderia ter sido tanto sacerdote quanto professor. E nesse ofício, o homem permanecia próximo de Deus. Essa era uma posição espiritual por excelência e prefigurava a obra do Messias. Verdade, a nação israelita nunca alcançou o padrão estabelecido para ela, nunca escalou, por assim dizer, aquela escada que ligava a terra ao céu, e coube a um único homem, o mestre de Israel, unir a esfera física e a espiritual. Mas de tempos em tempos, apareciam homens na nação judaica que compreendiam, num sentido muito mais amplo que a maioria, o significado da verdadeira educação, conforme fornecida aos judeus, e que, ao submeterem-se à influência educadora do Espírito de Deus, foram capazes de se tornar líderes do povo e representantes de Deus na terra. Moisés, Daniel,
Jó e Ezequiel foram homens assim, bem como, em certa medida, todos os profetas de Israel. Em todos eles, o homem espiritual ergueu-se acima do homem físico até encontrar a sua força sustentadora no coração de Deus. Isso possibilitou que Moisés falasse face a face com o Pai e que Ezequiel seguisse o anjo da revelação até a fronteira do lar de Deus. Esses homens apenas desfrutaram do que todo homem em Israel poderia ter experienciado caso a nação tivesse permanecido no caminho para o qual foram chamados, recebendo sua educação pela fé. Alguém pode ser tentado a perguntar o motivo de sua queda. A resposta é a mesma dada àquela outra pergunta. Por que não estamos em posição elevada? Eles deixaram de olhar para o alto. A fé fracassou e a razão assumiu o seu lugar. E em vez de liderar, buscaram ser como as nações ao redor. Sistemas mundanos de educação. Diante deles estava o Egito, com seus homens poderosos, e o coração carnal ansiava por um pouco da ostentação egípcia. A fim de compreender isso, devemos novamente considerar a diferença tanto na vida quanto na educação. Vida, na esfera espiritual, significa abnegação, esquecimento do eu. Mas quando desejos carnais são seguidos, a queda se mostra inevitável. A educação egípcia centrava-se em grande medida no aspecto físico. É verdade que o desenvolvimento mental era alcançado, mas apenas por uns poucos, e esses poucos, presos a grilhões terrenos, eram incapazes de livrar-se deles inteiramente. As multidões, não somente na educação, mas também na religião, tinham o foco no aspecto físico, especialmente no aviltamento moral. O touro sagrado era uma personificação da divindade. Por quê? Porque Deus, para um egípcio, era a personificação da luxúria. Todos os seus deuses, todos os seus ritos e cerimônias, cada parede do templo e cada serviço religioso exalavam o terrível odor da licenciosidade. Os historiadores registram que a classe sacerdotal tinha mais conhecimento, e isso era um fato. Mas a percepção deles não era a da verdade, pois, se fosse, nunca poderiam ter se tornado sacerdotes e mestres dessa religião e desse sistema de educação. Essas palavras, proferidas por um antigo sacerdote egípcio, falam verdadeiramente sobre o espírito da educação egípcia. Ele diz: eu, que já vivi quase 80 anos de miséria, eu que tenho dominado todas as artes, ciências e religião do Antigo Egito, uma terra já envelhecida séculos antes da era de Moisés, eu que sei tudo o que os sacerdotes de Quem já ensinaram ao povo, bem como as mais elevadas e mais ocultas formas de ignorância nas quais os próprios sacerdotes criam, eu, verdadeiramente, não sei nada. Eu dificilmente creio em algo, exceto nas trevas universais, para as quais a aurora não vem, e na miséria universal, para a qual não há cura. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ainda assim, os judeus deixaram aquela educação que lhes oferecia a vida eterna por outra que o mais bem educado egípcio reconhecia como trevas e somente trevas. Foi desse contexto que Deus livrou Israel. Mas muitos, hoje,
reivindicando ser o Israel espiritual, ainda buscam a sabedoria e a filosofia do Egito para si e para seus filhos. Israel não conseguiu entrar em contato com esse estilo de vida sem se contaminar. Não somente isso, a nação caiu de seu estado exaltado e nunca mais o alcançou novamente. Jerusalém foi destruída porque a educação das crianças foi negligenciada. A lei cerimonial dada após a saída do Sinai, no início daquela marcha memorável de 40 anos, era necessária porque a nação havia perdido toda a apreciação pelo espiritual e não conseguia ter qualquer ideia de Deus como espírito, exceto por meio do apelo aos sentidos. Essa condição devia-se ao fato de 4 gerações terem sido submetidas à educação egípcia. Israel no tempo do Êxodo. Somente o plano de tipos e cerimônias poderia apelar à mente. E mesmo nesse método de ensino indutivo, a nação parecia tardia em aprender, pois os 40 anos entre o Mar Vermelho e o Jordão mal conseguiram desenvolver fé suficiente para guiar as pessoas até a terra prometida. A lei de Deus, escrita nas tábuas do coração com a pena da fé, apelava apenas a uns poucos. Os homens comeram o maná do céu, porém não sabiam que ele era um símbolo de um Salvador crucificado. Eles beberam da água que constantemente fluía da rocha ferida e jamais sonharam que ela prefigurava o sangue derramado do moribundo Filho de Deus. Uma vez que estavam estabelecidos em Canaã, todo o sistema de educação foi planejado de modo a ensinar a criança a aceitar a Cristo pela fé. Alguns compreenderam essa verdade espiritual, mas uns poucos tinham olhos que percebiam as coisas ocultas da multidão, pois a fé era um caminho que chega à própria alma. Tendo o privilégio de viver pela fé e de aceitar o ensino divino a esse respeito na sua forma mais elevada, preferiram a forma antiga e caminharam por vista. Se porventura não virdes, de modo algum crereis. João capítulo 4, verso 48. Homens de pequena fé. Mateus 8, 26. Quando olhamos para o que os israelitas poderiam ter sido e para o que foram, há um sentimento de dor intensa, pois a ruína é inexprimivelmente grande. Pouco a pouco, Jeová empenhou-se para atingir a natureza mais elevada novamente e conduzir Israel ao lugar que o céu escolhera para eles. Houve firme progresso até os dias de Salomão, cuja sabedoria suplantou as dos maiores homens da terra, e Israel, como nação, estava novamente na iminência de tornar-se o mais importante povo do mundo em termos políticos, intelectuais e morais. A sabedoria de Salomão. Salomão foi elevado a uma posição de eminência entre os grandes homens da terra porque aprendeu de Deus o segredo da verdadeira educação. Sua sabedoria não foi um dom a ele dado com exclusividade, mas foi oferecido a todo aquele que se conformasse com os requisitos educacionais. A respeito de Salomão, lemos que Deus lhe concedeu um ouvido atento. Seus sentidos espirituais foram despertados pela fé e ele estava em tal harmonia com o Deus da natureza que todas as obras do Criador podiam ser por ele lidas como um livro aberto. Sua sabedoria parecia grandiosa em contraste com a dos demais judeus,
simplesmente porque os outros falharam em viver de acordo com seus privilégios. Deus desejava que toda a nação estivesse perante os outros povos, como Salomão esteve perante os reis da terra. A característica espantosa para a maioria dos estudantes é o fato de que o sistema de educação dado por Deus, quando seguido, desdobrará ao homem grandes vantagens materiais. Não é, conforme é comumente acusado de ser, conceitual e teórico, mas deficiente no aspecto prático. Pelo contrário, é da mais elevada natureza prática, abrindo aos seus adeptos todas as possibilidades legítimas de prosperidade e colocando seus defensores acima de todos os concorrentes. Isso pode ser visto na experiência do rei mencionado. Como estadista e advogado, Salomão era reconhecido. Como cientista, ultrapassou os eruditos do mundo. Quanto à riqueza e esplendor, nem a metade pôde ser dita. Durante o seu reinado, a arquitetura judaica, como exemplificada no templo, assumiu tal magnitude que se tornou modelo até mesmo para os estéticos gregos. No cuidado com o solo e cultivo de frutas, a intenção de Deus foi sempre que Israel superasse as outras nações, conforme Deuteronômio capítulo 28. Os jovens eram treinados para assumir posições de confiança, bem como aprendiam os deveres práticos da vida cotidiana. Tal treinamento era oferecido não apenas para os rapazes, mas também para moças, preparando-as para preencher adequadamente sua esfera designada como donas de casa e mães em Israel, conforme Provérbios capítulo 31. Da queda que se seguiu a essa exaltação, Israel nunca se recuperou. Quando o sistema educacional perdeu seu verdadeiro caráter, a nação foi finalmente levada ao cativeiro. Quando a raça hebraica perdeu a espiritualidade de sua educação, ela perdeu tudo, pois poder político, reputação nacional, tudo dependia de um pilar. Jerusalém foi destruída porque a educação das crianças foi negligenciada. Essa destruição não veio de repente. Houve um declínio, então uma arremetida adiante e em seguida outra recaída, e a cada vez a queda era ainda maior e a reação ainda mais débil. Uma reforma educacional. Diversas vezes houve uma pausa e a vida nacional se prolongava por um retorno aos métodos de educação prescritos. Josafá, por exemplo, nomeou levitas como professores nas diferentes cidades de Israel. E como resultado, veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Segundo Crônicas capítulo 17, verso 10. Caso a reforma tivesse sido conduzida da mesma forma como havia iniciado, toda a história nacional teria sido diferente. Outro fato perceptível é que a libertação da escravidão sempre foi anunciada por duas reformas. Por exemplo, antes da libertação do cativeiro da Babilônia, Daniel foi levantado para dar ao povo instrução sobre a reforma de saúde e a reforma educacional. Essas duas sempre acompanham uma a outra. A primeira afeta o corpo, preparando-o para tornar-se o templo do Espírito Santo. A segunda conduz a mente em direção à verdade, para que o Espírito de Deus possa pensar por meio dela. Um corpo purificado pelo viver correto e uma mente treinada de acordo com as leis da educação cristã
proporcionam uma experiência como a que Daniel teve, conforme Daniel capítulo 10. É evidente que ele viveu em uma esfera acima da maioria dos homens. Ele mesmo diz: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Daniel capítulo 10, verso 7. O que para Daniel era a voz de Deus, aqueles cujos ouvidos não estavam em sintonia com o infinito, soou como trovão ou como terremoto. Era privilégio de todos verem e ouvirem como Daniel via e ouvia, mas eles escolheram uma vida de qualidade inferior, uma existência vibratória mais moderada, na qual a força mental era diminuta e as cordas do coração mais frouxas. Era mais fácil estar em harmonia com o Egito ou com a Babilônia do que com o Deus do céu. E quando o Filho do Homem nasceu, ele achou difícil selecionar até mesmo um pequeno grupo cujas vidas estivessem em harmonia com a dele. A educação de Israel era cristã. A educação de Israel era uma educação espiritual. Seu rei estabeleceria um reino espiritual no coração de um povo espiritualizado pela presença da verdade. Era o mesmo sistema que havia sido dado a Adão por Cristo, o mesmo por meio do qual Abraão foi ensinado. E o que não foi alcançado em eras passadas, será alcançado pela educação cristã nos dias preparatórios para a sua segunda vinda.